Olá, meu nome é Luiz Pereira e é com prazer que mais uma vez eu venho aqui para trazer algumas reflexões sobre um dos capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida que Emmanuel escreveu através de Chico. Hoje eu quero refletir sobre o capítulo 129 deste livro, que tem por título Origem das Tentações. Então, eu vou fazer agora essa breve leitura e logo em seguida, então, farei as reflexões que quero trazer aqui. Vamos à leitura, então. Origem das tentações. Eu vou ler agora, então, um trecho da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora vamos ao texto de Emmanuel. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, então, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do nosso coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situação que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo, o que te atraiu no curso das horas, e eliminarás assim os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Vamos então às reflexões. É comum nós colocarmos a culpa daquilo que nos acontece no nosso viver, no nosso dia a dia, no externo. Dificilmente nós assumimos a culpa pelos nossos atos. É cômodo colocar a culpa no outro, em uma determinada situação, no país em que vivemos, no governo, e até, em último caso, no divino,
ou no demônio, porque assim nos sentimos confortável, porque não precisamos admitir que o mal que nos apetece tem origem em nós mesmos. Então, a gente tende a concluir que a nossa concupiscência não é o gerador dos nossos males, dos nossos problemas. E sim, o universo à nossa volta. Alguns de nós vê os males que nos afligem, os problemas do nosso dia a dia, como testes, como oportunidades de evolução. Sim, são oportunidades de evolução, mas testes do divino, criados pelo Pai, como se fosse uma prova, uma validação de nossa evolução, não, isso não. O divino não é a origem, a fonte dos obstáculos da nossa caminhada evolutiva, dos problemas que nos acontecem. Como o apóstolo Tiago coloca no início, e como Emmanuel frisa nesse texto, a origem dos nossos males está em nós mesmos. Pela ação, pela causa que nós produzimos, nós colhemos os efeitos. E as causas que nós produzimos não é só pelas nossas obras, que é o que falamos e fazemos. As causas dos nossos problemas têm a ver também com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. De outra forma, com como nós vibramos. É certo que nossas obras, o que nós falamos e fazemos, inicia no nosso interior, no que pensamos e sentimos. Então aí fica claro que nós, como os co-criadores desse universo, ao verbalizar algo ou criar uma ação, manifestar uma ação através de nossos atos, nós estamos criando a causa que produzirá os efeitos que vai no futuro nos alcançar. Só que existem muitos pensamentos e muitos sentimentos que não são materializados por palavras ou por ações, mas são, da mesma forma, irradiados para o universo que nos cerca. Ou seja, os nossos pensamentos e sentimentos produzem vibrações que transportam energias
para o universo que nos cerca. Essas energias, então, antes de serem transportadas pelas vibrações, lembrando que tudo vibra, inclusive nós, elas são usinadas, então, pelo que pensamos e sentimos. De outra forma, as vibrações transportam energia. E essa energia não é uma energia ruim, necessariamente, ou uma energia boa. Ela é uma energia que tem o potencial de construir ou de destruir. E isso depende, pura e simplesmente, de como a usinamos, de como a processamos através do nosso pensar e sentir. Então, nós temos que, sim, nos policiar de maneira contínua para que os nossos pensamentos e sentimentos sejam sempre de tal ordem que vão processar a energia que estamos irradiando, quer queiramos, quer não, para o universo que nos cerca, de tal forma que essa energia tenha poderes construtivos de gerar causas positivas que vão produzir no futuro efeitos positivos. Se nós não cuidarmos disso, os nossos pensamentos e sentimentos podem usinar energias de uma forma tal que quando elas vão ser irradiadas ou quando elas são irradiadas, essas energias acabam criando causas que serão negativas para o universo e para nós, que nós vamos colher o que plantamos, lei da causa e efeito. Nós absorvemos energia o tempo todo, através dos alimentos, através do ar que respiramos e através do prana, que o divino nos banha de maneira contínua enquanto estamos na matéria. E nós gastamos energia. Nós recebemos energia, mas gastamos energia. Gastamos energia até quando estamos dormindo. Mas gastamos energia em diversas outras atividades durante o nosso dia normal. Essas energias são gastas através do trabalho que produzimos, mas também elas são emanadas, irradiadas, através de nossos pensamentos e sentimentos. Ou seja, a energia que nós absorvemos através dos alimentos, do ar, do prana, são processadas e são a fonte de nosso trabalho. É a energia que utilizamos para nós verbalizarmos e para nós atuarmos de maneira material, de maneira física. Mas nós gastamos energia também irradiando através do que pensamos e sentimos. Então, com as nossas obras, com o nosso falar e agir, e com o nosso pensamentos e sentimos, nós gastamos a energia que nós absorvemos. Só que ao gastar essa energia, nós usinamos, e essas energias assim usinadas, transportadas pelas nossas vibrações irradiadas, emanadas, podem construir um bom universo, boas causas, que vão produzir bons efeitos.
Entendendo isso, fica também fácil entendermos o porquê o Divino Pai não nos castiga e não nos perdoa pelos nossos atos. O Divino cria o universo e continua a criar o universo o tempo todo e continua a atuar nesse universo através de suas leis universais. Quando nós nos alinhamos a essas leis universais, nós refinamos boas energias que vão produzir boas causas, que vão nos trazer bons efeitos, tanto direto como indiretamente. Então, manifestando o divino que está em nós de maneira positiva, nós somos premiados com efeitos positivos às nossas ações, aos nossos verbos e a nossos pensamentos e sentimentos. Agora, de maneira contrária, quando não policiamos o que pensamos e sentimos, usinando dessa forma energias destrutivas que vão ser irradiadas pelos nossos pensamentos e sentimentos, pelo nosso verbo e pelas nossas ações, nós vamos receber os efeitos ruins dessa falta de vigília. E esses efeitos ruins a gente pode então encarar como sendo castigo por nós não termos nos alinhados com as leis divinas. Ou seja, o castigo não foi uma obra do Pai. O castigo foi uma consequência dos nossos erros. Da mesma forma que o castigo não é uma obra do Pai, o perdão também não é de origem divina. O perdão às nossas faltas, aos nossos erros, aos nossos pecados, nós vamos obter quando nós corrigimos a nossa forma de agir, de atuar. Deixamos de produzir energias destrutivas e passamos a construir, a irradiar, a produzir energias construtivas. Então, o que Emmanuel coloca no texto e coloca de maneira clara, apesar do texto usar uma escrita rebuscada, de uma forma que não é uma escrita corrente, que não nos permite uma leitura fácil, mas ele deixa a si mesmo a ideia de que a fonte, a origem dos nossos problemas, dos nossos males, somos nós mesmos. Então, esses males que são produzidos, de novo, pelo que falamos, pelo que agimos, mas não só por isso, mas também pelo que pensamos e sentimos, é a origem de tudo. E por que isso ocorre? Por que nós tendemos a ter pensamentos e sentimentos que produzem energias destrutivas? Pensamentos e sentimentos, vamos colocar assim, ruins, negativos, maus. Porque nós buscamos, aí vem
a origem da palavra, o uso da palavra concupiscência pelo Emmanuel, nós queremos buscar o prazer, a vantagem, a alegria na matéria. Nós somos, quando não despertos, escravos do prazer, porque queremos tudo no momento atual. E aí, por termos que manifestar essa nossa concupiscência de maneira gananciosa, querendo ter vantagens, só ter prazer, ter felicidade na matéria, alegria na matéria, nós acabamos, então, falando ou fazendo ou pensando e sentindo de maneira ruim. Então, o mal não é gerado pelo divino para nos testar. O mal é gerado por nós mesmos, por não praticarmos o bem. O erro, pecado entre aspas, é simplesmente o efeito da nossa concupiscência, da nossa ganância, do nosso vínculo com a matéria. Na medida que nós nos tocamos que não devemos nos vincular à matéria, seja física ou biológica, de maneira a ficar refém dela, a viver em função dela, aí fica mais fácil. Porque aí não vamos buscar de maneira focada o prazer terreno, a felicidade terrena. Não que não podemos ter o prazer nem a felicidade, mas não será o nosso foco. Porque aí nós acabamos confundindo o meio como o fim. Então, nós estamos aqui não é para sermos felizes na matéria, é para nós usarmos a matéria como meio, como instrumento de usinagem, de burilamento do nosso espírito. É só uma fase da nossa existência. O que nós precisamos é manter esta consciência. É isso, então, que eu queria trazer de reflexão e espero que essa reflexão que trouxe nos permita, isso vale para mim também, ter uma consciência maior, que não devemos viver em função da matéria, em função da carne, que devemos viver em função da evolução do nosso espírito e usar a matéria e a carne como meios conseguirmos este objetivo de iluminação, de santificação. E que os nossos males, os nossos problemas, quer queiramos, quer não, têm como origem o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar e o nosso agir. Lembrando que o nosso falar e agir nascem antes no pensar e sentir. Só que eles não esgotam o pensar e sentir.
mesmo o pensar e sentir não produzindo palavras nem ações, eles produzem vibrações que podem criar um universo que nos trará efeitos negativos. Então, é isso, que possamos então ter essa consciência, que tudo se inicia em nós, a nossa vontade de mais ser. Que os nossos problemas não têm origem divina. Que as nossas soluções não têm origem divina. Tanto os nossos problemas como a solução de nossos problemas está em nós. Uma grande semana para todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre entre nós. Que assim seja.